Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Olha só, pessoal. Vamos falar sobre o Raval Jolion, um carro que tem ganhado bastante espaço no mercado, mas que também tem apresentado alguns probleminhas. A gente vai destrinchar alguns pontos aqui, baseado nas experiências de vários donos e também em informações que circulam por aí. Começando pelo exterior, já vi alguns relatos sobre a pintura. Não é algo generalizado, mas alguns proprietários têm reclamado de uma certa fragilidade, com riscos aparecendo com mais facilidade do que o esperado em um carro desse segmento. Vale a pena prestar atenção nisso na hora da compra e, claro, ter o máximo de cuidado com a lavagem e estacionamento. A gente precisa proteger nosso investimento, né? Agora, vamos para o interior. Um ponto que me chamou bastante atenção foram as reclamações sobre migalhas se acumulando nos bancos. Parece bobo, mas para quem tem filhos ou é um pouco desastrado, isso pode ser um verdadeiro pesadelo. A limpeza acaba sendo mais trabalhosa do que em outros modelos. E falando em interior, o sistema de aquecimento também tem sido alvo de críticas. Diversas pessoas relataram problemas de funcionamento irregular, com o ar quente saindo de forma intermitente ou com temperaturas inconsistentes. Isso é bem chato, principalmente em dias mais frios. É importante ficar de olho nesse detalhe. Outro ponto que merece destaque é o espaço do porta-malas. Apesar de ser um SUV compacto, o espaço disponível no porta-malas do Raval Jolion é considerado por muitos como pequeno, especialmente se você precisar transportar objetos maiores ou se viaja com bastante bagagem. É algo para se considerar, principalmente se você tem uma família maior ou costuma fazer viagens mais longas. Planeje bem suas compras e viagens, levando em conta essa limitação. Por fim, os defletores de chuva. Algumas pessoas relataram problemas com a instalação ou com a qualidade dos defletores, que podem não se encaixar perfeitamente ou apresentar ruídos durante a condução. É um detalhe, mas que pode acabar incomodando bastante no dia a dia. Se você for comprar um Raval Jolion, verifique bem a instalação dos defletores e teste-os antes de sair da concessionária. Bom, pessoal, esses foram alguns dos pontos negativos que eu separei para vocês sobre o Raval Jolion. Lembrem-se que essas são experiências relatadas por outros donos e não necessariamente refletem a experiência de todos. É importante pesquisar bastante antes de comprar qualquer carro e, claro, fazer um test drive para ter a sua própria opinião. E não se esqueçam de deixar nos comentários suas experiências com o Raval Jolion ou com qualquer outro carro que vocês tenham. Ajude a comunidade a tomar decisões mais informadas. Olha só, pessoal, hoje vamos falar sobre o Raval Jolion, um carro que tem ganhado bastante espaço no mercado, mas que também tem apresentado alguns problemas. Vamos mergulhar fundo nas desvantagens, inconvenientes, problemas e defeitos que alguns proprietários têm relatado. Preparem-se porque a lista é um pouco extensa. Começando pela interface do usuário, ou GUI como muitos chamam. Acho que a principal reclamação aqui é a falta de intuitividade. Muitos usuários relatam dificuldades em navegar pelo sistema, achar as funções que precisam e, em geral, uma experiência frustrante. Com a tecnologia embarcada, a tela, apesar de moderna, parece não ser tão responsiva quanto deveria, e alguns comandos demoram a ser processados. Isso, claro, pode ser bastante irritante, principalmente em situações de emergência ou quando você precisa ajustar algo rapidamente. Acho que a Raval precisa dar uma atenção especial a esse ponto, porque a experiência com a GU é crucial para a satisfação do cliente. Outro ponto que tem gerado muitas reclamações é a ausência de botões físicos. Em um mundo cada vez mais digital, é compreensível a busca por interfaces minimalistas, mas no caso do Jolion, a falta de botões físicos para funções essenciais, como o ar-condicionado, por exemplo, tem sido um problema para muitos. A dependência total da tela de toque pode ser perigosa, principalmente durante a condução, e torna a interação com o carro mais complicada do que deveria ser. Imagine você precisando ajustar a temperatura do ar-condicionado enquanto dirige em um dia quente. A falta de botões físicos torna essa tarefa muito mais difícil e potencialmente perigosa. E falando em conforto, os bancos do Jolion também têm sido alvo de críticas.
Muitos proprietários relatam desconforto após longas viagens, principalmente na região lombar. A ergonomia dos bancos parece não ser a ideal para todos os tipos de corpos, e a falta de ajustes suficientes contribui para esse problema. Para quem passa horas dirigindo, esse é um ponto crucial, e a falta de conforto pode se tornar um grande incômodo. É importante lembrar que um carro confortável contribui significativamente para uma experiência de condução agradável e segura. Já o sistema de manutenção da faixa de rodagem, apesar de ser um recurso interessante em teoria, tem apresentado falhas em alguns modelos. Muitos proprietários relatam que o sistema ativa o alerta de forma errônea, o que pode ser bastante perturbador e até mesmo perigoso. Em alguns casos, o sistema simplesmente não funciona como deveria, deixando o motorista sem essa importante ajuda na estrada. A imprecisão desse sistema é algo que precisa ser revisto pela Haval, pois a segurança do condutor e dos passageiros deve ser prioridade. Agora vamos falar do motor e da transmissão. Aqui, o problema mais recorrente parece estar relacionado aos coxins do motor. Vários relatos indicam vibrações excessivas e ruídos incomuns, principalmente em baixas rotações. Isso pode indicar um defeito nos coxins, que são peças responsáveis por amortecer as vibrações do motor. A troca desses coxins pode ser um custo adicional significativo para o proprietário, e é algo que certamente gera insatisfação. A durabilidade dessas peças parece ser um ponto fraco do Jolion, e a Haval precisa investigar a fundo as causas desse problema. Outro ponto que merece destaque é o sistema de alarme. Alguns proprietários relatam falhas no funcionamento do alarme, com acionamentos inesperados, ou pior ainda, com a falha em acionar quando necessário. A segurança do veículo é fundamental, e um sistema de alarme ineficiente pode deixar o carro vulnerável a roubos e outros danos. A Haval precisa garantir que esse sistema funcione corretamente em todos os modelos, pois a segurança do cliente não pode ser comprometida. Por fim, mas não menos importante, a manutenção do Haval Jolion tem sido considerada cara por muitos proprietários. O custo das peças e da mão de obra especializada pode ser significativamente alto, o que representa um gasto extra para quem já investiu em um carro novo. A falta de opções de manutenção mais acessíveis pode ser um fator decisivo para quem está considerando a compra de um Jolion. É importante que a Haval avalie a relação custo-benefício da manutenção e busque soluções para tornar esse processo mais acessível aos seus clientes. Afinal, a manutenção é parte integrante da experiência de possuir um carro, e altos custos podem gerar insatisfação e prejudicar a imagem da marca.